Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós faremos hoje a leitura do texto da Palavra de Deus, que se encontra no capítulo de número 25. Faremos como temos feito nos últimos domingos, lendo parte a parte, já que é um texto maior. Esses textos do final do livro de Atos narram eventos únicos, porém, através de muitos versículos. Então, é difícil repartir o texto. É importante a gente ler todo o texto para entender o sentido que está por trás desses textos. Temos visto julgamentos, entrevistas, interrogatórios pelos quais o apóstolo Paulo passou. Hoje veremos mais um desses momentos. Na verdade, uma preparação para mais um desses momentos. Paulo foi interrogado por Félix, e Félix procrastinou. Félix decidiu não decidir nada e deixou Paulo preso por 2 anos. Agora, Félix foi sucedido e nós vemos a preparação para Paulo ser ouvido pelo rei Agripa. Ele foi ouvido brevemente, o texto fala muito pouco sobre essa audição, sobre esse interrogatório, quando Paulo foi ouvido por Pôncio Festo. Mas, em seguida, adiante, no capítulo 26, o texto falará de forma bem mais detalhada, quando Paulo vai expor o seu testemunho pela 3ª vez no livro de Atos, e vai falar de forma aberta, e vai colocar palavras. Lucas vai narrar com detalhes esse discurso de Paulo. Eu quero começar, irmãos, esta nossa palavra hoje, lançando um tema que é uma interrogação, e queria que você pensasse acerca dessa interrogação à medida que nós avançarmos na reflexão na Palavra de Deus. Que força domina seu coração? Que força domina seu coração? Sansão, embora fosse fisicamente forte, foi vencido pela força que dominava seu coração, a paixão pela Filisteia Dalila. Saul, embora fosse rei, foi vencido pela força que dominava seu coração, a inveja insana que tinha de seu servidor Davi. Judas, embora fosse um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi vencido pela força que dominava o seu coração, o amor ao dinheiro e ao poder. Que força domina o seu coração? Aquilo que domina o nosso coração pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Pode nos conduzir a caminho de vida ou a caminho de morte. Félix recebeu as acusações dos judeus contra Paulo, acusações que constavam de graves crimes, porém, acusações que não foram provadas. Poderia libertá-lo, mas por jogo político o manteve preso. Félix deixou de tomar importantes decisões que deveria ter tomado, principalmente quanto ao seu relacionamento com Deus. Foi um procrastinador. Quando substituído, devido a desgastes em sua liderança, deixou uma região em crise e o caso de Paulo como herança a seu sucessor, Pórcio Festo. Hoje nós vamos aprender, irmãos, algumas lições nos acontecimentos que se deram nesse momento na vida de Paulo.
E a primeira lição que eu quero destacar é que o tempo não arrefece corações dominados pelo ódio. Festo foi bastante proativo desde o início de seu governo. Ele foi um bom governador, ele foi um bom líder, melhor que seus antecessores e melhor que seus sucessores. Governador há apenas 3 dias, subiu a Jerusalém. Ele sabia que conquistar o apoio dos líderes judeus era extremamente estratégico para o sucesso de sua gestão. Veja o versículo 1 do texto. Em Atos 25, versículo de número 1, nós lemos: tendo, pois, Festo assumido o governo da província, a província romana da Judéia, 3 dias depois, muito cedo, muito breve, subiu de Cesareia para Jerusalém. Ele queria conquistar os líderes judeus. Ele sabia que isso seria importante para que ele bem governasse. E logo nesta primeira visita, 3 dias de governo, ele encontrou um primeiro grande desafio. Versículos 2 e 3. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. 2 anos haviam se passado. O ódio a Paulo, porém, ainda estava vivo no coração dos judeus. Essa paixão os dominava. O tempo não arrefece corações dominados pelo ódio. A esse desafio, Festo respondeu com prudência. Ele era um bom líder. Nos versículos 4 e 5, vemos uma resposta coerente, onde ele conseguiu ser justo e não ofender os judeus. Ele disse então: Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem, qualquer crime, acusem-no. Então Festo foi sábio. Ele disse que Paulo estava preso em Cesareia, como de fato estava. Ele disse: olha, eu estou descendo para Cesareia. E havendo alguma acusação contra ele, vocês podem descer comigo. Quem sabe até tenha disposto transporte para eles. Vocês podem descer, eu providencio tudo, e vocês podem ir, e lá nós ouviremos este homem. Voltando para Cesareia, Festo não procrastinou como Félix o que tinha que fazer. Vejam no versículo de número 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, ao dia que ele havia chegado em Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Ele era sério. Era um bom governante. Ele não deixava para depois aquilo que precisava ser feito. Os acusadores de Paulo foram com ele, não perderam a oportunidade, não perderam a carona, também estavam lá. Vejam o versículo de número 7. Comparecendo este, rodearam-no os judeus
que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Mas estavam lá, não perderam a oportunidade. O ódio os movia, o ódio os impulsionava. Paulo se defende. A narrativa é bem superficial, é bem breve. Vejam o versículo 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Eu não cometi nenhum dos pecados dos quais sou acusado. Eu não cometi pecado contra a lei dos judeus, eu não profanei o templo, eu não cometi nenhum erro contra a lei romana. E é isso, irmãos, que Lucas coloca aqui da defesa de Paulo. É muito sucinto. Paulo se defende e, diante do que havia sido exposto pelos judeus, acusadores, e por Paulo, na sua defesa, Festo tenta ser conciliador e encontrar luz para resolver o problema. Ele viu que não havia por que condenar Paulo. Ele não era culpado, não havia provas ali que consubstanciassem as acusações. Então, no versículo de número 9, nós lemos a respeito de Festo. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, era político também, mas era um homem sábio. Ele precisava do apoio dos judeus, se ele quisesse governar aquela província. Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo. Ele também não impôs nada. Ele sabia que Paulo não tinha essa obrigação. Ele se dirigiu a Paulo e disse: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo, você quer subir comigo a Jerusalém? E se você for comigo, você será julgado por mim. Não é pelo sinédrio, é por mim. Mas você será julgado diante dos judeus a respeito destas coisas. Vejam o versículo 20, irmãos, só adiantando um pouquinho o texto, no versículo 20, quando Festo, conversando com o rei Agripa, ele diz o seguinte: estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém, para ser ali julgado a respeito disso. Então Festo narra a sua atitude ao rei Agripa e fala: olha, eu fiquei sem saber o que fazer. As acusações eram infundadas, não havia provas. Então eu propus de ir com ele a Jerusalém, para julgá-lo lá. Bom, só que Paulo havia aprendido que não podia esperar justiça alguma da parte dos judeus. Ele sabia que Jerusalém era um covil de lobos. Ele sabia que ele se arriscaria se ele fosse até lá. Paulo, então, diante da proposta de Festo, governador da província romana da Judéia, faz uso de um direito que tinha como cidadão romano. Versículos 10, 11 e 12. O texto assim nos diz: disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Ele foi incisivo ali com Festo, educado, mas incisivo. Um homem que está com a verdade não teme, como falamos semana passada. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como um leão.
E aqui Paulo, então, manifesta que estava seguro naquilo que ele afirmava, seguro daquilo que ele apresentava. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, aí ele dá uma cutucada em Festo. Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. E foi a resposta de Paulo. Eu não vou julgar esse jogo. Eu não vou me arriscar. Eu vou fazer uso dos meus direitos. Eu já estou diante do tribunal de César. E é aqui que eu convém ser julgado. É aqui que convém seja eu julgado. Apelo para César. Na época, César era Nero. Nero estava começando. Ainda não havia feito loucuras. Estava ainda dando os seus passos iniciais como César, sucessor de Cláudio. Então Festo, com prudência, falou com o seu conselho. É sempre bom consultar o conselho. E ali ele tinha um conselho a ser consultado. Ele não quis responder no rompante. Quem sabe ele tenha ficado um pouco alterado com a palavra dura de Paulo, a palavra incisiva de Paulo. Mas ele respirou e consultou o conselho. E o conselho o orientou. E Festo então deu a resposta. Para César apelaste? Para César irás. O tempo não arrefece corações dominados pelo ódio. Paulo, homem da verdade, usou os direitos que ele tinha, e aqui vemos a providência divina, mais uma vez, em operação. Como nós vimos no versículo de número 3, havia cilada de morte contra Paulo. A cilada continuava de pé. Talvez aqueles homens que haviam invocado contra si mesmos maldição, se não matassem Paulo, ainda estavam desejosos de matá-lo. Talvez grande parte desses homens estivessem ainda esperando a hora de matar Paulo, armando eles cilada para o matarem na estrada. Mas a providência divina não permitiu que isso acontecesse. O tempo não arrefece corações dominados pelo ódio. O ódio precisa ser tratado de forma deliberada. Caso contrário, se tornará veneno, cada vez mais pernicioso para aquele que o permite permanecer em sua história. Com relação ao ódio, com relação à raiva, com relação à ira, ao ressentimento, à amargura, nós precisamos nos submeter a tratamento. Não devemos simplesmente dar um tempo. Não devemos simplesmente dizer, não, eu vou esperar. A gente precisa de tratamento. Porque o tempo não vai fazer esse tratamento, pode até ajudar. Mas à medida que nós vamos fazendo o tratamento que precisa ser feito, o tempo não fez o ódio arrefecer do coração de Caim. O tempo não fez o ódio arrefecer do coração de Saul. O tempo não fez o ódio arrefecer do coração da dona Geni. Eu estava começando o ministério e fui fazer uma visita para uma senhora. Fui acompanhando alguns irmãos, não daqui de Ouro Branco, de outro lugar. Eles falaram de uma senhora que estava em depressão, por causa de alguns problemas particulares.
E eu fui visitar essa senhora. Só de olhar para ela, a gente se comovia, tal a expressão de dor e de sofrimento. Ela estava com ódio amargurado no coração. Os pais morreram, um dos irmãos enganou os outros e ficou com a herança, e ela tinha ódio do seu irmão. E ela disse para mim o seguinte: olha, se passa alguém andando em frente à minha casa, conversando, e a voz lembra a voz do meu irmão, eu não consigo segurar a urina, eu faço xixi onde eu estiver. Não passou muito tempo, essa senhora morreu. Vitimada, podemos dizer assim, vitimada pelo câncer do ódio. O ódio o tempo não arrefece corações dominados pelo ódio. O apóstolo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. A ira faz parte, é um sentimento humano, é uma reação humana a um senso de injustiça, a um senso de ataque, a um senso de proteção. A ira, ela faz parte da vida, então nós podemos irar, mas irai-vos, e quando em ira ou quando na ira, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, tratem da ira, tratem da raiva, tratem da cólera, tratem do ódio. Não alimentem o ódio no coração, não alimentem o rancor no coração, não alimentem a raiva no coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, resolva rápido. O tempo não arrefece, não refresca, não esfria isso, porque o diabo vai agir. Se vocês não tratarem da ira, vocês estarão dando lugar ao diabo, e a ira faz perder o controle, igual um vício faz perder o controle, igual uma bebida inebriante faz perder o controle. Vocês vão ser dominados pelo ódio. Continuando o texto aos Efésios, o apóstolo diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Precisamos cuidar do ódio na nossa vida. O tempo não arrefece corações dominados pelo ódio. Que força domina a sua vida? Tem ódio no coração? Tem ódio guardado aí dentro? Tem raiva? Amargura incontida? Você precisa de tratamento, meu irmão, minha irmã, se for o caso. Tratamento terapêutico no divã de Deus. Começando com o quebrantamento, suplicando por graça e misericórdia. Se você perceber que sozinho não dá conta, você precisa de ajuda. Ajuda de um irmão na fé, ajuda do pastor, ajuda da liderança da igreja, às vezes ajuda de um profissional. Que força domina sua vida? O ódio continuava dominando aqueles judeus que respiravam a morte de Paulo. O tempo não arrefece corações dominados pelo ódio, mas prossigamos.
o tempo também não azeda corações dominados pelo amor de Deus. Aprendemos que o Senhor Jesus Cristo dominava o coração de Paulo. Esse é o segundo ponto. O Senhor Jesus Cristo dominava o coração de Paulo. Versículos 13 a 22. Eu vou fazer a leitura do texto. Peço a você que acompanhe com atenção em sua Bíblia. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Era início de governo. Eles foram lá fazer as saudações. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. O Senhor Jesus Cristo dominava o coração de Paulo. Aqui somos apresentados a mais um Herodes. Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago e que queria matar preso, que foi libertado de forma sobrenatural. Aquele que, comido de vermes, expirou. O Herodes antecessor a Herodes Agripa I decapitara João Batista, e o antecessor mandara matar os bebês do sexo masculino de até 2 anos, de Belém e arredores, quando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que família terrível! Que família terrível! Agora, Herodes Agripa II e Berenice, irmãos, viviam um relacionamento incestuoso. Pelo que conta a história, Berenice era uma mulher sedutora, fascinante e perigosa. Casou-se com um tio seu, também Herodes, e ficou viúva, quando então começou a se relacionar incestuosamente com o seu irmão. Casou-se com um político importante, mas logo o deixou e voltou a se relacionar com seu irmão. Adiante, tornou-se amante de Vespasiano, e depois do filho de Vespasiano, Tito,
Ambos foram imperadores romanos. Era uma mulher que circulava na alta. Ela foi abandonada por Tito devido à pressão popular. Quando Tito tinha um caso com ela, e era imperador, e a pressão popular cresceu, ele precisou abandonar Berenice. Creio que Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, descreve bem essa mulher, descreve bem Berenice. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Parece que esse era o caso de Agripa. Interessante observarmos aqui o texto, irmãos. Quando nós lemos todo o capítulo, a gente percebe que o capítulo fala mais de Festo do que de Agripa. O texto não cita o nome da mulher de Festo, mas cita algumas vezes o nome da mulher de Agripa. Cita algumas vezes o nome de Berenice. Aqui no versículo de número 13, conforme nós lemos, Agripa e Berenice. Quando nós vamos para o versículo de número 23, o texto também diz, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice. No versículo 30 do capítulo 26, o texto diz, a essa altura levantou-se o rei, Agripa, e também o governador, Félix e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. Alguns comentaristas chegam a dizer que a repetição do nome Berenice, e Berenice, e Berenice, e Berenice, juntamente com o rei Agripa, pode sinalizar o fato de que ela dominava o rei. O fato de que ele era dominado por ela. Essa força dominava o coração dele. Talvez por ser sedutora, por ser atraente, com medo, quem sabe, de ela o trair. O que é que domina o seu coração? Que força domina o seu coração? Meu irmão, cuidado. Cuidado com as seduções sexuais. Elas são tão antigas e tão atuais. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos tantos avisos, tantas advertências com relação às seduções sexuais. Quando nós vamos, por exemplo, para Provérbios, no capítulo 5, nós lemos: agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. São palavras pesadas, que o sábio usa para se referir ao homem, que se deixa seduzir por uma mulher atraente, encantadora, mas uma algema, um grilhão, uma prisão,
que vai trazer morte, que vai trazer dor, que vai sugar a vida. Quando nós continuamos a leitura do texto, no versículo de número 20, o sábio diz: por que, filho meu, andarás cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido, cambaleia. E ainda aqui em Provérbios, no capítulo 6, versículo de número 32, o texto diz: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. São textos tão sérios, tão graves, tão claros. Caminho de morte, loucura, desvario, perdição. Irmãos, não é um caso ou outro que com tristeza a gente recebe, às vezes acompanha, às vezes apenas toma conhecimento, mas de homens da meia-idade, homens casados há tanto tempo, e que de repente, num vacilo, permite que uma loucura tome conta de si, e acham que serão mais homens, se de repente se envolverem com uma mulher mais jovem, uma mulher mais bela, uma mulher mais atraente. E quantos homens têm se perdido nisso? Quantos homens têm seguido este caminho de destruição? Quantos homens? Sido infiéis com a mulher da mocidade e depois se tornando escravos. Recentemente ouvimos aqui, irmãos, na cidade de Ouro Branco, um homem, é fato público, foi noticiado, que teve um relacionamento extraconjugal, e depois matou a amante, picotou a amante, enterrou, cimentou. Os irmãos sabem disso, foi preso. Loucura, loucura. Que paixão domina o seu coração? Será que tem paixão sexual aí te dominando, te arrastando? Grite por socorro, meu irmão. Não permita que isso continue, porque senão você vai para a morte. Que alegria poder celebrar as bodas de ouro do presbítero Adalme e da Nercina. 50 anos de vida conjugal, um envelhecendo do lado do outro, um honrando o outro, sem ter mancha, sem ter mácula, vida honrada. Que força domina o seu coração? Não flerte, meu irmão, não flerte com as tentações sexuais, elas são fortes e podem te prender, te agrilhoar e te tornar escravo. A Agripa estava ali e Berenice tinha que estar junto. Festo explica a situação para Agripa, ele se interessa em ouvir Paulo. Alguns exegetas sugerem que a forma verbal do verbo em grego deixa transparecer o fato de que Agripa já havia ouvido falar de Paulo e já tinha o desejo de ouvir, de estar diante de Paulo antes. E quando Agripa tem essa oportunidade, não, eu também quero ouvi-lo.
como quem diz, não, eu já tenho o desejo de ouvir esse homem, eu quero aproveitar a oportunidade. E chama-me a atenção o fato de que era bem notório a todos que Paulo estava preso por causa do Senhor Jesus Cristo. Era notório isso. Ele estava preso, não é porque era desonesto, não é porque era corrupto, era por causa do Senhor Jesus Cristo. Veja mais uma vez o versículo 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Paulo estava preso por causa de certo morto, que ele afirmava estar vivo, chamado Jesus. Para muitos o Senhor Jesus estava morto, para Paulo estava vivo, e era quem dominava o seu coração. O coração de Paulo era dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus Cristo, ele estava e permanecia preso. Pelo Senhor Jesus Cristo. Quem olha para nós consegue ver o Senhor Jesus Cristo como base de tudo que somos e fazemos? Quem olha para você consegue distinguir que essa é a força que domina a sua vida? Podemos dizer que certo morto, que na verdade está vivo, domina nosso coração? Por fim, no texto de hoje, aprendemos que a vida dominada pelo pecado é fugaz e ilusória. A vida dominada pelo pecado é fugaz e ilusória. Versículos finais do texto. Por favor, eu quero que você preste bastante atenção na leitura a partir do versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença. E mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. A vida dominada pelo pecado é fugaz e ilusória. Estava tudo pronto. Estava tudo pronto. Agripa e Berenice, com grande pompa, oficiais superiores, homens eminentes da cidade, os que mandavam, os que tinham poder, os que tinham autoridade, os que viviam no luxo, todos estavam ali, com o objetivo de ouvir um servo do Senhor Jesus Cristo. Aparentemente, Paulo estava em situação desfavorável, preso,
tolhido de sua liberdade já há 2 anos. Prisão injusta. Sujeito à autoridade dessas pessoas, amantes do poder, amantes do luxo, amantes do prazer. À vista da eternidade, contudo, aos olhos de Deus, quem de fato estava preso? Quem de fato estava escravizado? O Evangelho diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra grega traduzida por pompa no versículo 23 é fantasia e significa ostentação, fantasia. Sabe aquela ideia de baile de máscaras? Carnaval, baile de fantasia, onde as pessoas aparentam ser o que não são. É essa ideia. É essa ideia que o texto bíblico quer nos passar. Então, quando o texto diz, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, com grande ostentação, com grande fantasia, Berenice devia estar esplendorosa. A mídia da época deve ter dedicado muito espaço para falar acerca dela, uma famosa. Os trajes, o vestido que ela estava usando. Mas tudo era capa, tudo era aparência, fantasia. Qual o valor disso? Se o coração deles estava totalmente dominado pelo pecado. A vida em pecado é fugaz, ilusória, passageira. Leva à morte. Aqui eu me lembro muito de Jezabel. Eu não vou ler os textos para não delongar, mas me lembra Jezabel, aquela mulher também que foi uma prisão para o rei Acabe, e fez dele alguém que andou num caminho que desagradou grandemente a Deus, e que teve um fim tão triste. Jezabel. Era diante dessas pessoas, nessa situação, pessoas dominadas pelo pecado, pelo luxo, pelo poder, pelo prazer, num baile de máscaras, num baile à fantasia. Era essas pessoas e nessa situação que Paulo falaria. Festo precisava de informações bem precisas para explicar ao imperador o envio de Paulo. Agripa o ajudaria a elaborar um documento contendo essas informações. No próximo sermão, permitindo Deus, ouviremos as palavras de Paulo diante de Festo, Agripa e Berenice. Por ora, eu quero encerrar perguntando mais uma vez: que força domina seu coração? Que força domina seu coração? Qualquer outra que não um certo morto, que na verdade está vivo, o Senhor Jesus Cristo, lhe levará à escravidão e à morte. Falemos com Deus em oração e consultando o nosso coração.
Responda para você mesmo diante de Deus. Que força tem dominado o seu coração? Seja sincero. E se houver necessidade de correção de rota, se houver necessidade de ajuste, se o Espírito Santo trouxer à sua mente, ao seu coração, algum indício de que outras forças ou outra força tem dominado o seu coração, peça perdão ao Senhor. Mude de vida. As forças são inúmeras, mas só uma nos leva à vida. Só uma vida entregue ao senhorio do Senhor Jesus. Senhor Deus, como a sua palavra diz, como homens, ó Deus, filhos de Adão, somos sujeitos a paixões, a forças. Forças essas, ó Deus, que se não nos cuidarmos, se não estivermos sempre atentos, poderão dominar o nosso coração. Sansão foi dominado, Saul foi dominado, Judas foi dominado. Por um tempo, Davi se deixou dominar. Senhor, ajuda-nos, Pai. Como nos inspira o exemplo de Paulo. Como vimos pela manhã, um homem semelhante a nós também, mas que tinha um coração que era dominado única e exclusivamente por apenas uma força. Para as pessoas que não conheciam o Salvador, um certo morto, a quem ele afirmava que estava vivo, chamado Jesus. Era por causa desse homem que ele estava preso. Era esse homem que dominava o coração de Paulo. Não era o ódio, não era o sexo, não era o dinheiro, não era a fama, status, poder, não era vício, não era sonho pessoal, projeto pessoal, era Jesus. Por Jesus ele vivia, a Jesus ele servia, vivia os seus dias buscando honrar o seu Senhor, que o havia tirado da morte para a vida. Ajuda-nos, Deus, a acordar para a realidade, a entender que o pecado é passageiro, é ilusório, é só capa, é só fantasia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tratar das nossas emoções, ó Deus, a cuidar delas, se necessário for, ó Deus, a suplicar ajuda, a pedir forças a irmãos, enfim, usar os meios que o Senhor nos fornece. Mas que tenhamos cuidado contra as forças, ó Deus, que operam na nossa vida. Forças que de outra forma poderão nos dominar e nos causar tanto mal. Eu lhe agradeço pela sua palavra, lhe agradeço, ó Deus, pela constância de Paulo, os anos passando, os líderes se sucedendo, e ele firme no mesmo propósito, preso,
há mais de 2 anos, mas continuava com a sua vida querendo honrar aquele que o havia dado salvação. Que seja assim também conosco, Pai. Que seja essa também a nossa história. Em nome de Jesus, que vive, não está morto, mas que vive e reina. E a quem queremos agradar, honrar com a nossa vida. É em nome dele que fazemos esta oração. Irmãos, e que a graça desse mesmo Salvador maravilhoso, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para sempre. Amém.